trazendo a santa e poderosa palavra de Deus. Estive conversando com o Senhor e pedindo a devida orientação na palavra que Ele queria trazer para esse viver. Quero agradecer ao Senhor por estar aqui. Agradeço a pastora Jacira e o irmão Wesley pela confiança em mim depositada. Se vocês puderem, abram suas Bíblias no livro do profeta Daniel. Vamos ler o capítulo 2, a partir do versículo 16. Daniel, capítulo 2, versículo 16. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Foi Daniel ter com o rei que lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para a casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse a Deus do céu, o Deus do céu. Versículo 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nesta noite te apresentamos para esse tempo de adoração a Ti. Te peço, Pai, que o Senhor fale aos corações de que estão, se faça presente, Pai, o Teu Espírito Santo, e se cale o homem, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Meus amados, o livro do profeta Daniel é um livro que eu gosto muito e estive meditando na palavra do Senhor nele, e eu tenho certeza que o Espírito Santo ele estará fomentando em nós, aqui esta noite, um desejo maior para buscarmos as coisas de Deus. Aleluia. E o tema dessa pregação será Daniel, ouvido no céu e usado na terra. Vocês podem repetir comigo? Daniel, ouvido no céu e usado na terra. Aleluia. Só lembrando do livro. Estamos do livro do profeta Daniel, localizado entre os profetas maiores no Antigo Testamento. O nome Daniel é composto de duas expressões hebraicas que, se lidas, significam Deus é o meu juiz. Se pudéssemos dar um título ao livro do profeta Daniel, alguns sugerem a soberania de Deus sobre as nações. Daniel era um homem de linhagem nobre, no capítulo 1, versículo 3, nos mostra que ele tinha ascendência real. Possivelmente, ele fosse da linhagem do piedoso rei Ezequias, como está escrito em Isaías, capítulo 39, e o versículo 7. Eu disse que Daniel estava localizado entre os profetas maiores, e ele é considerado pelos cristãos como um profeta, alguém que recebeu a capacidade de transmitir os oráculos de Deus. O conteúdo do seu livro é extremamente apocalíptico, diz respeito a muitos eventos que já aconteceram, estão acontecendo e ainda irão acontecer. E isso fez com que o livro de Daniel fosse apelidado pelo Apocalipse no Antigo Testamento. Historicamente, a vida de Daniel começa a se desenvolver nas páginas desse livro no ano 605 a.C., quando ele e outros judeus foram levados cativos para a Babilônia pelo grande rei Nabucodonosor. E, historicamente, os teólogos entendem que Daniel tinha 15 anos por diante quando isso aconteceu. Mas não importa a discussão da sua idade, o que importa
é que Daniel, mesmo estando em terra estranha, vivendo num ambiente tão antagônico, tão contrário aos princípios que ele foi criado, Daniel nunca abandonou a prática devocional da oração. Daniel, estando num ambiente tão contrário, é um exemplo para nós que é possível servir a Deus num ambiente contrário aos princípios da palavra. Diga bem, por isso. E uma das coisas que observamos na vida de Daniel, que fez com que ele suportasse, que fez com que ele pudesse vencer todos os desafios e viver uma cultura pagã, é isso que eu acabei de falar. Daniel orava rotineiramente. Daniel tinha uma vida de oração. Como nós podemos ver no capítulo 6 e o versículo 10, abra aí a sua Bíblia, por favor. Eu também posso ler aqui também. Daniel, capítulo 6. Daniel. Aleluia. Daniel. Daniel, capítulo 6, diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A gente observa aqui que não somente a oração fazia parte da vida de Daniel, mas a oração com regularidade, como diz o texto, 3 vezes no dia, que era o costume judaico, 9 da manhã, 12 horas, meio-dia e às 3 da tarde. Daniel, mesmo tendo uma vida muito ocupada, exercendo um cargo de ministro ao lado dos imperadores babilônicos e até medo-persas, ele tinha a prática da oração. E a gente observa aqui também nesse texto que ele não somente orava com regularidade, Daniel orava com humildade. Vocês podem repetir isso? Humildade. O texto diz que ele se punha de joelhos. A expressão hebraica é palaus, que quer dizer literalmente cair. Esta era a posição de Daniel diante de Deus, caindo aos pés de Cristo. Mas não somente ele orava com humildade, ele também orava com perseverança. Diga comigo, perseverança. O texto diz, como também antes costumava fazer. Ou seja, era uma coisa que ele fazia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, dias bons, dias maus, com alegria, com tristeza, doente ou com saúde, ele estava de joelhos, orando a face do Senhor. E não há como entrar no caminho da oração e não usufruir das benesses, e não usufruir das bênçãos de Deus em nossa vida. Quem ora tem acesso ao céu. O ministro eu acabei de dizer. Quem ora tem acesso ao céu. Não deixe para viver no céu como se viver no céu. Viva o céu aqui na terra. Através da sua vida de oração. E das muitas bênçãos que Daniel usufruiu pela oração, eu quero elencar algumas aqui. A primeira, Daniel recebeu através da oração livramento de morte. Glória a Deus! Daniel recebeu através da oração livramento de morte. No capítulo 2, nos mostra um episódio interessante que aconteceu na corte babilônica. Nabucodonosor havia tido um sonho. E ele acordou desse sonho sem lembrar o que ele tinha sonhado. Há uma discussão entre os teólogos se ele lembrava e quis pôr a prova a classe dos magos ou se de fato ele esqueceu. Fato é que o capítulo 2 diz que Nabucodonosor teve um sonho e ele acordou não lembrando desse sonho. E como aquele povo do Oriente tinha uma classe específica de pessoas que tinham, segundo eles,
a capacidade de decodificar esses sonhos. Eram os magos, eram os sábios, eram os astrólogos. E Nabucodonosor mandou chamá-los. E ele reuniu aquela classe de pessoas e disse assim: olha, eu tive um sonho, mas não me lembro mais. Eu quero que vocês que têm a capacidade de decodificar esse sonho, me digam o que eu sonhei e a interpretação. Quando ele falou isso, os magos tremeram na base. Se já é difícil interpretar o sonho, avalie agora dizer o que o outro sonhou. E eles ficaram dizendo assim: conta pelo menos o sonho, para que nós possamos talvez te dar a interpretação. Nabucodonosor era um homem de temperamento descontrolado. E ele resolveu, irritado, mandar matar todos os sábios. E não eram todos que estavam ali, porque Daniel não estava na ocasião, mas era contado entre eles, juntamente com Misael, Ananias e Azarias. E a ordem foi dada, ele fez o decreto, e aquele laço de morte alcançava todos, inclusive Daniel. E sem estar no local, Daniel foi tomado dentro de sua casa. Pegaram ele disse: estão me levando para onde? Falaram: você vai morrer. Mas por quê? O que aconteceu? Aí relataram para ele: Nabucodonosor teve um sonho, e ele quer que diga o sonho e a interpretação. Eu conheço algumas pessoas que vinham dizer assim: estou acabado, estou morto. Mas Daniel falou: peça a ele um tempo. Eu não posso não, mas você quem pode resolver. Aí o eunuco foi lá no Nabucodonosor e falou: olha, um cativo de Judá chamado Daniel pediu que o Senhor desse um tempo a ele. Aí ele disse: um tempo será dado. Aí Daniel foi para casa e reuniu Ananias, Misael e Azarias, companheiros de oração. Toca uma pessoa que está ao seu lado e pergunta para ela: você tem companheiros de oração? Seguidor do Instagram, mas companheiros de oração são todos. Você tenha companheiros de oração. Alguém gosta de orar. E quando os desafios se levantam, um acorda o outro em madrugada, bota a cara no colo e vai pedir ao Deus do céu. Aleluia! Eu vejo que às vezes a gente está servindo a Deus e não sabe o que está acontecendo nos bastidores. Aquele laço de morte aconteceu e Daniel não estava nem lá. Mas ao invés de ser para a destruição de Daniel, era para a promoção de Daniel. Deus estava criando uma situação para colocar ele e trabalhar e assistir diante de Nabucodonosor. Dá uma palavra profética para ti esta noite. Deus está se movendo no oculto. Aleluia! Situações para te elevar. Mas para ele vai te elevar. Você precisa ter vida de oração. Ele está dizendo: ora. Ora. E o busca. Glória a Deus. E de noite. E à noite. Deus abriu a porta do céu. E mostrou a Daniel o sonho e a interpretação. E é lindo como ele se expressa quando Deus revela para ele e fala assim: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas, mas só conhece porque com ele mora a luz. Aí Daniel foi lá, pegou o rapaz, aí veio o grupo e ele disse: já tem uma resposta. Me leve na presença do rei. Entende? Deus criando situações. Vai vir situações na tua família, vai vir situações no teu trabalho, vai vir situações na escola, na faculdade, que vão procurar soluções das pessoas que não vão encontrar. Aí vão procurar você. Aí você vai dizer assim: eu não, mas eu sei quem tem. Glória a Deus. Daniel chega na presença do rei e ele vai seguir o protocolo. Ele sabe como se comportar diante da realeza. Ele
chega e diz: ó rei, vive eternamente. O que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem feiticeiros, nem milagres. Aí no meio dos ímpios, Deus coloca um crente. Nem sábios, nem astrólogos, nem feiticeiros, nem milagres. Mas há um Deus no céu. Aleluia! Isso aqui não é um santo, não, irmão. Isso aqui é algo físico do sonho de Nabucodonosor, tá? Isso aqui nunca existiu fisicamente. E Nabucodonosor pergunta a ele: qual é o sonho? Aí ele fala: não vou lhe dizer qual é o sonho. Uma estátua que tu visse quando tu estava dormindo. Porque teu pai morreu, tu assumisse o trono e desse início ao neobabilonismo, período áureo. Por isso que a estátua tem a cabeça de ouro. É ou não é? É a cabeça, porque aqui em Babilônia vai se desenvolver a astronomia e a aritmética. Mas tu também visses que ela tinha braço, peito, tórax de prata. É ou não é? Ele disse: é. 2 braços, 2 grilos depois de Deus. É meio e peça. Sírio e Dario que vão se juntar para derrubar a Babilônia. É ou não é? É. E depois, o ventre. O ventre é de bronze. Quem é? Alexandre o Grande. Depois do Império Medo e Pérsia, vai vir o Império Grego. Que é inferior à prata, que é inferior ao ouro. Nas partes íntimas, porque na Grécia vai se desenvolver a sensualidade. E depois, as pernas de ferro, é ou não é? É a parte mais comprida do corpo, é o império que mais vai durar, é o Império Romano. E depois, sobre 10 dedos, 10 mãos que vão estar edificadas. Por uma parte, esse reino vai ser duro como ferro, mas depois frágil como barro. Nabucodonosor fica assim. Terminou, Daniel? Terminou não. Tem ouro, tem prata, tem bronze, tem ferro, mas vai vir um reino feito de pedra, cortado assim, intervenção de mão, vai bater nos pés da estrada, ela vai cair, vai virar pó e a pedra vai crescer, crescer, crescer. Quem é essa pedra? Essa pedra. Vocês devem saber sobre essa pedra. Uma segunda coisa que Daniel alcançou por meio da oração foi o entendimento das coisas espirituais e do futuro. Tem coisa que você não sabe, que Deus não vai revelar para você através de profeta, não. A não ser para confirmar. Mas tem coisa que é tão íntima que Ele vai falar com você: isso aqui é eu e você sozinho, quando você estiver. Ele vai mudar a boca no teu ouvido e vai dizer assim: que eu vou dar um passeio contigo na terra. Isso me faz lembrar, irmão, vou abrir um parênteses aqui na mensagem. Antes de mudar aqui para Minas Gerais, eu e a igreja, a gente vinha passando por um deserto lá em Pernambuco. E a gente orava, eu orava só, ele orava só, a gente orava junto. A gente orava tomando banho, a gente orava quando ia jantar, a gente orava dirigindo, a gente orava e buscava ao Senhor uma resposta. E a gente sabia, eu já tinha falado para a gente que a gente iria viajar, mas não tinha falado para onde. Não sei como, o meio achava que a gente ia se mudar para os Estados Unidos. Vocês podem até pegar com ela depois, você ia para os Estados Unidos, ela achava que a gente ia para os Estados Unidos. Só que a gente orando, e o Senhor falou com ela. O Senhor disse: vocês vão para Minas Gerais. Eu não tenho parente aqui, ele não tem parente. A empresa que eu trabalho, ela tem todos os estados do Brasil. Eu estava tentando mudar em Pernambuco, mas eu tentei São Paulo, tentei Santa Catarina, tentei Bahia e nada dava certo. Não tentei Minas Gerais. Mas Deus falou com ele e disse que vocês vão para Minas Gerais. E meio que fez prova disso. Ela fez assim: Senhor, se hoje à noite, quando a gente estiver jantando, Preto falar alguma coisa de Minas Gerais, eu vou ter certeza que a gente vai para Minas Gerais. Eu cheguei, a gente foi jantar, estava na mesa,
E aí, jantando, conversando, ela tinha esquecido disso. E eu tive uma visão. Eu olhei para a mesa e a mesa ela mudou. As comidas que estavam ali eram uma mesa mais farta do que a que eu tinha em casa lá em Pernambuco. Era uma mesa farta, bonita, bolo, com suco. E eu vi o meu pai sentado na mesa, comendo pão. Eu olhei aqui, olhei para a mesa e falei, você está vendo isso? O que é isso? Eu fiquei assustado com a visão que estava vendo. Eu fiz meio, aí subiu aquilo, eu fiz meio. Eu acho que eu tive uma visão. A gente estava numa mesa bonita e farta. E detalhe, era em Minas Gerais. Era em Minas Gerais, tu sabe isso? Eu não sei. Era em Minas Gerais. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Aí começou a chorar, chorou, a gente se abraçou e Deus confirmou. E hoje estamos aqui em Minas Gerais. Daniel recebeu revelações quanto ao surgimento dos impérios mundiais, que eu já citei aqui. Ele recebeu entendimento quanto ao futuro da nação hebraica, dos judeus. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ele recebeu entendimento disso. E acontecimento dos últimos dias, até no período da grande tribulação, que nem aconteceu ainda, Deus antecipou para Daniel. Deus quer antecipar para nós, meus irmãos, coisas futuras. Deus não quer que você ande às cegas. Deus quer que você saiba aonde você está pisando. Convicção. E como é que a gente alcança isso? Através de uma vida de oração. Glória a Deus. O capítulo 10, e o versículo 19, encontramos uma revelação tremenda na vida de Daniel. Daniel, capítulo 10, versículo 19, diz assim: E disse: Não tenho mais homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, porque me confortaste. Daniel estava orando, irmão, e ele recebeu uma visita angelical. Se já é bom a gente estar orando, sentir um arrepio, sentir a presença do Espírito Santo, ele irá receber uma visita angelical. Era Gabriel, o mesmo anjo que apresentou-se a Maria para anunciar que ela ficaria grávida do Messias. E ele recebeu esse anjo, chegou com uma mensagem para ele e disse: Não tem mais homem muito desejado. Mas essa expressão é muito linda. Nós somos desejados pelo céu. O céu deseja homens e mulheres que oram, que buscam. A nossa geração precisa disso, de sair um pouco mais do Instagram, de sair um pouquinho menos do TikTok, porque isso rouba o nosso tempo. E tempo é ouro. Deus quer que a gente tenha uma vida de oração. E Deus falou através desse ser angelical: Pai, seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, porque me confortaste. Aquilo deu uma força a Daniel. Segundo, Daniel era desejado pelo céu, como eu falei. Homem muito desejado. Eu te sou enviado, diz o verso 11. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. A revelação é tão grande, irmão, que ele estava tremendo. Deus quer impactar as nossas vidas com grandes revelações. Aleluia. Abri aqui um parênteses na mensagem. Quando eu estava meditando, Deus me fez lembrar de uma situação que aconteceu quando eu ainda morava em Pernambuco. Nesse período, estava com amigos, passando no deserto, a gente orando. Na minha família, ninguém é evangélico, ninguém. Meu sobrinho, meu pai, minha mãe, ninguém. Eu sou o único da minha família que aceita Jesus. E eu cresci numa cidade, numa comunidade muito voltada para religiões espirituais. Eu fui uma criança que eu cresci com muito medo disso, com muito medo do mundo espiritual. Eu tinha medo do escuro. Se uma criança hoje ela morta em medo do escuro, eu tinha 10 vezes mais do que uma criança de hoje em medo do escuro. E aí eu orando com ele, já uns 4 anos atrás, e eu pedi a Deus uma revelação. Só que Deus sabia do meu medo. Eu disse: Senhor, eu tenho medo.
aberta com o Senhor. Eu tenho medo. Mas se revela para mim. Mostra para mim, me dá um sinal. Eu não quero um sim, eu não quero um não, não quero uma direção. Eu só quero um sinal que o Senhor está ouvindo as minhas orações. E um determinado dia eu estava orando no quarto, casa, dentro de casa, deixava tudo escuro, 100% escuro. E eu orando. E aí eu senti a presença do Espírito Santo na minha casa. Eu olhei, irmãos, pela brecha assim da porta e eu vi um clarão. E não era um clarão do sol, que clarão amarelo, era um clarão branco, esbranquiçado assim, embaixo da porta. Eu travei, fiquei parado, eu queria acordar bem, mas eu não consegui. Eu estava jogando, queria tocar em meio, eu não consegui. E eu vi um clarão pela porta. E eu orei, Senhor, se for do Senhor, se for da sua parte, me dá um sinal. Me mostra que o Senhor está ouvindo essas orações. E aí, a palavra que eu consigo usar hoje é um aroma, um perfume, um cheiro. Eu não conheço de flores, mas a casa insistiu. Um cheiro de uma flor que eu tive certeza que era o Espírito Santo do Senhor. E aquilo mexeu muito comigo, a casa ficou insensada. O que eu consigo chegar mais próximo é disso, é de uma flor. Mas não sei se era uma flor, era um cheiro. Eu fui dormir e acordei pela manhã e senti aquele cheiro em casa. Eu não teve que estar sentindo, eu não estava sentindo, mas eu estava sentindo e eu ouvi uma resposta do Senhor. Glória a Deus. Jamais mudaremos a nossa sociedade se não formos mudados primeiro. As pessoas têm que enxergar em nós a mudança que Deus fez em nossas vidas, para que elas também desejem ser mudadas. Hoje a gente vai pretender voltar lá em Pernambuco e eu tenho muita coisa para falar para o povo de Pernambuco, sabe? Glória a Deus. Só vai resistir às pressões desse mundo quem tem experiência profunda com Deus. Só vai resistir às tentações da carne, de Satanás, quem tem contato direto com Deus. E é isso que o Senhor quer falar para nós essa noite. O céu deseja pessoas que oram como Daniel. O céu deseja pessoas que oram como Daniel. Teve uma ocasião, meus irmãos, que o Daniel estava orando de forma perseverante. Ele orou por 21 dias. E a resposta era o vinho. E ele jejum, sacrifício, primeiro dia, segundo dia, e nada de resposta. No 21º dia, Daniel apresentou-se a ele e disse assim: desde o primeiro dia em que tu aplicaste o teu coração a te humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. É que eu não entrava lá em cima, quando eu vinha, o Espírito da peça não queria que eu seguisse com a mensagem. Aí Deus mandou o Miguel, destravou a coisa lá e eu vim para anunciar novas. Glória a Deus. Quem ora, irmão, agita os céus. Você pode repetir isso? Quem ora, agita os céus. Porque Deus não permite que a gente veja o que acontece no sobrenatural quando a gente está orando. Porque se a gente visse, a gente orava mais. Tem coisa que sai destravando quando a gente está orando. Tem portas que vão se abrindo. Tá? Tem situações que Deus vai mudando em nós. Até em nós mesmos, quando a gente está orando, Deus muda. Deus vai trabalhando. É tanto que quando a gente amadurece na oração, a gente para de orar por besteira. Eles falam assim: oh, não escuta aquela não sabia nem o que estava falando. A igreja estava adorando. Né? E Daniel agitava os céus com as suas orações. Na palavra hoje de manhã do nosso irmão Anderson, ele falou da intimidade do Senhor, da gente ter fé, de estar sós com o Senhor. Eu lembrei dessa passagem de Abraão. Abraão corrigou, não era assim? Quando Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, os anjos saíram, ficou só ele e o Senhor. Ele disse: já que está nós dois aqui, vamos ter um papo mais pessoal. Se lá tivesse 50 quilos, o Senhor destrói. Ele disse: pelo 50 não. Já que o Senhor deixou entrar, intimidade é isso, né? Quem já pisou no santo lugar? Aleluia. Quem vive no ato da fé, irmão, não sabe qual é o santo lugar. Mas Deus quer que você saia do ato e vá para o Santíssimo. Ele vai pegar na sua mão assim, vem para cá. Você vai me levar para onde? Para o Santíssimo. Mas não tem um véu? Véu? Você não se lembra que quando Jesus morreu, eu peguei o véu e fiz assim? Aleluia. Glória a Deus.
E os 45 não. Se tiver 30, e se tiver 20, e se tiver 10. Na verdade, os irmãos sabem, eles estavam querendo chegar em Ló. Porque às vezes a gente está orando aqui por um Ló que está lá, né? Mas Deus está dizendo assim: ora, porque Deus vai salvar o teu filho, Deus vai salvar a tua família, Deus vai salvar a tua casa. Segundo Ezequiel também, entrou no momento desesperado, porque o exército assírio estava rodeando para tomar Jerusalém, já tinha tomado 46 cidades, tinha arrasado com o reino do norte, e da liderança de Senaqueribe, ele queria tomar Judá e capturar Jerusalém. Quando ele cercou a cidade, não tinha aqueduto. E cercou a cidade, não tinha aqueduto, e falou assim: não, eles vão ter que sair. Se eles saírem, a gente está aqui fora. E ficar aí dentro, eles vão morrer de fome. Aí Deus falou, ele disse assim: não se preocupa não, usou Isaías e disse: o cerco vai durar 3 anos. Vocês nem vão plantar no primeiro nem no segundo, porque eu vou fazer as árvores darem fruto sozinho. Durante o cerco, a tentação é aquele período que o diabo fica cercando. Agora eu pego ele, agora eu desvio ela. Aí Deus fala: não, agora é que eu vou sustentá-la. Vocês só vão plantar no 3º ano, mas no primeiro e no segundo vão comer livremente, disse o Senhor. Aí chegou a carta de afronta, né, para o rei Ezequias, e ele foi para o templo. Delegacia de crente é o templo. Ele pegou a carta de afronta, dobrou os joelhos, tirou a roupa real, botou o pano de saco, e disse: está aqui, Senhor. A carta de afronta. Olha o que ele falou que vai fazer com o teu servo. Disse que vai destruir, que vai acabar com tudo. E disse que quer destruir o Senhor também. Assim como fez com os outros deuses. Aí ele disse: como é? Depois Isaías tomou, depois Deus tomou Isaías. Está vendo quando a gente ora, irmão? Quando a gente ora, não é a gente que vai atrás do profeta, não. O profeta que vem atrás da gente. Foi Isaías que foi lá no rei Ezequias. E ele chegou e disse: zomba, filha de Sião, vem a cabeça. Ele voltou para um lado, vai voltar para o 7. O arco que ele armou para tirar a flecha, nenhuma flecha ele atira. Então, está escrito lá no Salmo 46, né? Dizem que é de Ezequias. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança. E ainda queima os carros de fogo. O exército era de 185 mil assírios. Eita, que exército grande. Cercando, rodeando, liderado pelo secretário, Rabissaquer. E Ezequias orando lá: Senhor, como é que eu vou vencer 185 mil assírios? Aí Deus disse: eu vou mandar o meu exército. Bom, já é alguma coisa. E o Senhor vai mandar quantos? Aí o Senhor falou: eu estou pensando em mandar um. O Senhor vai mandar quantos? Eu estou pensando em mandar um. Ou ainda é muito? Aí, irmãos, eu queria falar para mim. Aquele seco, com o rosto de fogo, com espada de fogo, voando em cima do exército. De manhã o secretário levantou: ei, soldados, a peleja contra Ezequias continua. E aquele silêncio. Soldados, ele foi na barraca de um que estava morto. Ele foi na barraca de outro que estava morto. Ele foi na barraca que estava morto. E quando a gente se dedica à oração, Deus está quebrando o laço. Deus agita os céus para desfazer a arapuca de Satanás contra a vida de crente, contra a tua família, contra os teus negócios, contra você. Com tudo isso, meus irmãos, já vou encerrar. Deus falou conosco para que nós possamos criar apetite por uma vida de oração. Tudo isso Deus criou a pedir em nós, para nós orar. E a partir de hoje eu creio que vai vir uma fome de oração na tua vida.